Olá, esse é o FIB Produz, o programa que apresenta a produção dos alunos de comunicação da FIB. E hoje nós recebemos dois alunos do curso de audiovisual, a Adriana Mestrinelli e o Guilherme Aurani. Ambos, sozinhos produziram esse filme, A Mágica Final, e eles vieram aqui contar um pouco pra gente essa experiência. Adriana, você como roteirista, como foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente de onde veio essa ideia. Essa ideia partiu do momento que eu precisei fazer um roteiro e eu tinha dois amigos, né? Um era mágico e outra era atriz. Aí eu falei, eu tenho uma atriz e um mágico, o que eu vou fazer com isso? E aí eu comecei a bolar uma ideia, essa ideia amadureceu, eu mostrei para o professor, ele aprovou e comecei a fazer o roteiro. A partir daí, a gente foi começando e desenvolveu. E qual foi o resultado? Claro que você não vai contar pra gente a história toda, mas conta um pouquinho pra gente a sinopse. Eu vou falar uma breve, né? Deixar só aguçado um pouquinho. Ele é um mágico que ele quer uma ascensão, ele nunca teve o reconhecimento no mundo da mágica, sempre ganhou coisas poucas e ele quer ganhar um mundial mesmo. E surge a oportunidade dele ir para um resort para poder competir, para ganhar esse mundial. Ele começa a estudar. E no meio dos livros dele, ele encontra uma caixa, onde dentro dessa caixa tem um colar e uma carta. Que nisso vai levá-lo a procurar um outro livro que chama Magia, que é onde vai dar todo o enredo da história em si. Ele vai para o resort com a esposa dele, faz as mágicas dele, vai treinando para o final, e aí ele tem que decidir entre o grande amor da vida dele ou a ascensão no mundo da mágica. Essa é a deixa. E aí você óbvio que não vai contar pra gente o que ele decidiu. Lógico que não, né? O pessoal vai ter que assistir. Tá certo. E esse desafio, Guilherme, de ter que produzir sozinho, só vocês dois? Foi uma correria, né? Porque uma produção de um filme, mesmo de uma média-metragem, exige bastante pessoa. Uma pessoa na luz, outra pessoa no áudio, outra pessoa na câmera, outra na direção. E a gente conseguiu vencer esses desafios, todos esses desafios em 2 pessoas só. Fomos eu e ela. E foi assim, foi de grande aprendizado, de grande correria também, mas deu super certo, o filme saiu. E conta pra gente alguns exemplos, assim, o que vocês tiveram que improvisar? Para segurar o áudio e a luz, por exemplo, assim, porque ela teve que parecer uma marionete de arame, assim, um braço no microfone, outro braço a luz. O pezinho ali, a mão ali. Aí eu fiquei na câmera e daí como é que a gente fez para uma câmera só que a gente usou para gravar o filme do começo ao fim, que teve que gravar uma conversa inteira de um plano, depois câmera só? Uma câmera só, do começo ao fim do filme. E a gente ia para gravar um diálogo, por exemplo, gravava inteiro de um lado, depois o diálogo inteiro do outro lado e fazia as trocas na edição. Legal. Vocês hoje já se consideram uma dupla? Sim, uma dupla dinâmica. Tem até o nome que a gente criou, né, que foi o AG Cinéfilos, é a nossa produtora. Né, A de Adriana e G de Guilherme. Então, o AG Cinéfilos ficou dessa forma. Você já tem até página no Face? Temos uma página no Face que criamos da Mágica Final, né? O pessoal curte, a Mágica Final no Facebook. Curte lá que tem bastante coisa, tem foto do making off, tem o teaser que foi feito. Que legal. Tem uma cena do filme que foi feita embaixo d'água, né? Conta pra gente, vocês estavam sozinhos gravando essa cena. Como é que foi? Quais foram os desafios? Então, foi gravado lá no BTC, aqui em Bauru, e foi com uma câmera só também, com uma GoPro, para poder filmar debaixo da água. E foi 7 da manhã, 7, 8 da manhã que foi gravada essa cena, a água tava gelada pra caramba, o tempo tava muito gelado. E como a atriz, ela é boa, ela entrou como se tivesse tudo quente, 4 horas da tarde. Como se fosse 4 da tarde, mas tava super gelado, a gente lá tremendo, morrendo de frio. E eu usei como inspiração para gravar essa cena o filme Gravidade. Porque vira de ponta cabeça, a câmera passa por trás, a gente perde a referência de onde ela tá. E a trilha também que eu usei nessa parte foi do Gravidade. Certo, legal. Tem algum outro lugar além do BTC que vocês gravaram? Quais foram os cenários de vocês? Tem a Secretaria de Cultura, tem também a Secretaria de Cultura, a Unesp, aqui a FIB também, a gente agradece bastante a FIB por nos ceder materiais, de vez em quando a gente precisava. O Camaleão Bar. E a Unesp. E a Unesp. Eu gostaria até de ressaltar essas homenagens, esses agradecimentos à FIB, lógico, né, Faculdades Integradas de Bauru, a família do ator que nos recebeu todas as vezes lá em Piratininga, né,
A Divisão de Ensino às Artes da Secretaria de Cultura do Teatro Municipal de Bauru, que nos cedeu uma tarde toda para utilizarmos uma das salas. O Camaleão Bar Bauru. A Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que também nos cedeu um dia todo à vontade para gravarmos. E o BTC, Bauru Tênis Clube, que também nos disponibilizou um domingo inteiro para nós gravarmos lá. Um dos diretores veio até conversar conosco, falou que estava à disposição para o que nós precisássemos. E todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que tudo fosse realizado, né? Ressaltando também, eu gostaria de deixar aqui os agradecimentos aos atores. O Miller Chamorro, a Camila Oliveira, a Wisla Melissa, Gustavo Bissoli, Bruno Rossi, Gustavo Húngaro, eu, o Guilherme, e a Cid Oliveira, a Roberta Rossi e Natasha Souza. Sem, claro, falar do nosso professor Fernando Ramos Genolnese, né, que nos ajudou. Sem ele, nada disso teria sido feito. Vocês fizeram uma homenagem aos professores, não fizeram? Sim, nós fizemos. Nós fizemos um cartaz logo que o mágico chega no resort, ele vai olhar o dia que é dele de gravação, que ele vai fazer tudo. Aí nós colocamos aqui o início dos nomes dos nossos professores do primeiro ano. Claro que os sobrenomes não são dos professores, vocês tiraram, né? Esses sobrenomes foi inventado? Foi inventado, a gente foi inventando os nomes. E aí aqui no final tem o meu, o do Guilherme, que a gente também mudou o sobrenome. E dos dois participantes no final. E o nome do resort, nós colocamos... É uma mistura do nosso sobrenome. Né? Aura Mestre. De Aurani e Mestrinelli. Mistura. Que legal. Forma o nome do resort. Muito bom. Guilherme, conta um pouquinho pra gente como foi o início de tudo isso, ou seja, a produção em si. Então, a produção do curta, a gente não começou direto. A gente reservou um fim de semana antes para poder gravar o teaser. Teaser é como se fosse um resumo de um trailer. É mostrando pedacinhos do filme, só que como a gente não tinha o filme gravado ainda, a gente foi num fim de semana só para poder gravar pedacinhos de como vai ficar o filme, que é ele mexendo nas cartas, ele brincando com os pombos ali. E foi gravado em um fim de semana, a gente gravou no sábado, editou no domingo para apresentar segunda esse teaser. Que legal. E sempre com focos nas cartas, assim, de baralho. Uma ideia do que vai ser para a pessoa pegar a estética de como vai ser o filme. É interessante vocês falarem, porque realmente as pessoas às vezes não entendem, né? A gente usa muitos termos técnicos no curso, sim, né? Então sim. o teaser é exatamente essa... como se fosse uma sinopse. Isso, né? É para a pessoa pegar como que vai ser a estética e o ritmo do filme. Legal, acho que seria interessante então que nós pudéssemos ver como é que ficou essa produção. Sim. Bom, tem alguma curiosidade que vocês acham que vale a pena revelar pra gente, assim, dos bastidores? Então, nas filmagens internas, que foi na casa do ator, em Piratininga, que foi no quarto da mãe dele ainda. A gente teve que ocupar o tempo da mãe dele para poder gravar as internas ali dentro. E de um lado do quarto tinha um guarda-roupa gigantesco embutido e do outro tinha uma estante que não dava para tirar dali. E a gente não podia mostrar nem o guarda-roupa, nem a estante, que ia ficar com cara de quarto de casa mesmo. A nossa intenção não era essa. A nossa intenção era ficar com cara de hotel, de resort. Quarto de resort. Um guarda-roupa e a estante era muito caseirão, sabe? Ia dar esse ambiente de casa. E a gente teve que se virar nos 30 ali, nos 30, para poder... 35, nos 35 minutos, para poder enquadrar sem mostrar o guarda-roupa nem a estante. Vocês conseguiram? Conseguimos, foi um desafio, mas conseguimos. Com uma câmera e só os dois? Com uma câmera, uma luz, microfone e 2 pessoas. Lembrando que a gravação do filme toda foi feita com uma T3i. Sim. Uma Canon T3i. Uma Canon T3i. Teve um dia que a gente chegou na casa do ator 8 horas da manhã e saiu às 11 da noite. A gente ficou o dia inteiro gravando. A gente tomou café da manhã, já almoçou, parte da família. Tomamos lanche, jantamos.
passamos o dia, mudamos para lá. Que legal. Mais alguma coisa interessante que vocês acham que vale a pena contar? Tem sim. Uma das filmagens que a gente fez, que foi na Unesp, tem uma cena que ele sai correndo. E eu tava de eco na Eco Sport atrás, os vidros não descem até o final, então ele não podia ficar atrás e eu descer com o carro para gravar. Então a gente teve que fazer aquela cena de ré. Ele sentou no passageiro e eu desci com a Eco Sport de ré para gravar aquela cena, ele correndo. Já testando suas habilidades como motorista, né? Deu tudo certo, não atropelou ninguém? Não, tudo certo, tudo certo. Em alta velocidade, mas tudo certo. Queria fazer a curva ali de ré, falei, não, tá bom. Já gravamos, tá ótimo. Tá ótimo. E algum imprevisto? Alguma coisa que vocês não esperavam e que realmente vocês tiveram que improvisar? Nossa, teve o colar, né? Teve o colar que quebrou no meio das gravações. O colar, que é a peça fundamental, que ela tinha que estar o tempo todo, quebrou no meio das gravações. A gente falou, e agora? O fechozinho dele, de um lado, estava fora totalmente, e do outro deu pra gente colar. Aí a mãe dele tinha Minha mãe tinha umas colas de biscuit, de colar que ela fazia antes, e ela colou o colar pra gente. Colou aquele pedacinho ali, e aí a gente gravava só virado, aparecendo aquele pedaço. Quer dizer, vocês ainda tinham que se preocupar com o enquadramento para não aparecer o colar mas quebrado. Deu certo e as outras cenas que faltaram, a torcendo cena debaixo d'água foi feita com ele quebrado. O colar colado. E a gente falou, meu Deus, não pode cair isso daí, pra achar aquele negócio na piscina depois. Claro, e era um colar que vocês não tinham como conseguir outro. Não, o colar era emprestado de uma amiga minha, que ela perdeu o colar agora, né? Se pegasse de outra, ia dar erro de continuidade, também não ia ficar legal. E torcendo para ele não descolar no meio da gravação de novo. Nós sabemos, bom, os telespectadores ainda não, mas eles vão assistir, que a mágica final é ficção, né? Então é um filme de ficção. Mas ele tem um ponto aí de contato com a realidade. Que ponto é esse? O ponto é que o ator que faz o mágico na ficção, ele também é mágico na vida real. E as mágicas que ele fez, que são mostradas no filme, nós não sabemos também como ele fez, que ele não deixou a gente ver. Ele não revelou? Não revelou. Pra gravar, ele fazia todo o esquema no cantinho dele ali, pronto, agora pode gravar, pode vir. Exato, então do mesmo Vocês jeito não conseguiram enquadrar ali e depois matar a curiosidade, não teve. Da mesma forma que o telespectador vai ver o filme As Mágicas, a gente estava vendo ao vivo, mas também não sabe como que ele fez. Os pombos, que estavam no começo do filme, também era dele, ele tem 12 pombos na casa dele que ele usa em shows. Que a gente utilizou 3 pombos para poder fazer a cena do começo. Ele treina. 3 pombos E treinados. vocês foram surpreendidos também pelas mágicas, então. Também. Sim, tanto a gente como o público que vai assistir o filme também. Certamente curiosos. Ah, claro, Sempre. quem não gosta de mágica, né? Claro. Bom, para encerrar, é claro que vocês não vão contar pra gente o final do filme, né? Os telespectadores vão ter que assistir e realmente eu confesso que vale a pena. Mas que última palavra vocês podem deixar, assim, para aguçar a curiosidade de quem vai assistir? Eu deixo a frase que eu coloquei aqui, bem emblemática, atrás do DVD. O que você faria para realizar um grande sonho? Até onde você iria? Qual o seu limite? O que você realmente faria para realizar esse sonho? Bom, eu agradeço a presença dos alunos do curso de audiovisual da FIB, a Adriana Mestrinelli, roteirista, e o Guilherme Aurani, diretor de produção. Vocês ficam agora com a mágica final.